Vamos dar continuidade ao nosso aulão agora, né, para o concurso da Guarda Municipal, no tocante noções de direito, né, vamos para noções de direito e nós vamos falar do direito administrativo. Né? Quem teve o curso extensivo aí, né, que estava acompanhando, tiveram a aula, o direito administrativo com o professor Leonardo. Tá? Eu vou trabalhar com vocês a parte do aulão de direito administrativo. Como eu citei no aulão de constitucional para quem assistiu, a parte de administração pública eu deixei para a gente trabalhar aqui, tá? Porque eu acho que tem mais a ver com direito administrativo. Tá? Direito administrativo, o que é? É um ramo do direito público, que vai fazer o quê? Um ramo do direito público, ele não é codificado, tá? Ele vai estudar as ações, as funções não jurisdicionais, tá? Direito administrativo. Existem as fontes do direito administrativo. Eu tenho a fonte primária ou fonte direta. Tá? O que é o Estado? O Estado é pessoa jurídica, território soberano, pessoa jurídica, direito público. É a unidade da pessoa natural, a unidade de pessoas naturais e de patrimônios que visa a consecução de certos fins. Tá? Quais são os elementos do Estado? Povo, soberania e território. Esses são os elementos do Estado. Povo, soberania. Território é um espaço físico em que o Estado exerce a sua soberania. Isso aí é tudo conceito que pedem na lei. Né? O governo é o conjunto de órgãos e atividades que elas exercem no sentido de conduzir politicamente o Estado, definido as suas diretrizes supremas. Não se confunde com a administração pública, em sentido estrito, que tem a função de realizar concretamente as diretrizes traçadas pelo governo. Portanto, enquanto o governo age com ampla discricionariedade, a administração pública atua de modo subordinado. Então, para te entender, existe a distinção entre administração pública e governo. O governo, executivo, legislativo e judiciário, ele age de forma discricionária. Eu estudo mais o governo quando eu falo de direito constitucional. A administração pública atua de forma vinculada. Basicamente, a administração pública faz tudo aquilo que é determinado pelo poder público. Quem cria as políticas é o governo, quem executa é a administração pública. E o que é a administração pública? Segundo o professor Eli Lopes Meirelles, a administração pública é todo o aparelhamento do Estado criado com a finalidade de atender o interesse da coletividade. É todo o aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Então, é criado para atender o interesse da coletividade. Para que é criada a administração pública? Para atender o interesse coletivo. Então, eu posso dizer para ti que a natureza e a finalidade da administração pública é atender o interesse da coletividade. Essa administração pública, ela é regida por princípios, que é a norteio. Existem os princípios do regime administrativo. Quais são os princípios do regime jurídico administrativo? São dois. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, onde eu restringo o direito individual em prol da coletividade. Ó, princípio da supremacia. Princípio do regime jurídico, eu restringo o direito individual em prol da coletividade. A desapropriação do imóvel para construir uma escola. O outro princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Os bens da administração pública são disponíveis, então eu não posso simplesmente comprar e vender.
Eu preciso de só negociar com quem apresentar a melhor proposta, a melhor oferta. Surge a ideia de licitação. Vamos falar agora da organização do Estado, né? Basicamente da administração pública. O que fala o artigo 37, caput da Constituição? A administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerão o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Tá? Então, existe uma administração pública. A administração pública ela se divide em administração direta e indireta. Quem compõe a administração direta? Órgãos da União, do Estado, do município e do Distrito Federal. Quem compõe a administração indireta? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essa é a divisão da administração pública, direta e indireta. O que tu tem que entender é o seguinte, vamos falar aqui um pouquinho da administração pública, não tem jeito, eu sou obrigado a desenhar, porque eu sei que vai cair na prova. A administração pública direta, que são compostos por órgãos federais, estaduais e municipais. A administração indireta, que é composto por autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então tem administração pública direta e indireta. Tá? Administração pública direta, órgãos públicos. Administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Quando o poder público cria um órgão público, é um exemplo de desconcentração do poder. A desconcentração do poder. CO, o poder público cria um órgão. Ele cria um órgão público. Quando o poder público cria a administração indireta, a descentralização do poder. C, ele cria um ente. Ele cria um ente administrativo. Tá? Então, órgão público são centros de competência instituídos para o desempenho de função estatal, através dos seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. Um órgão do município, a Guarda Municipal, a atuação da Guarda Municipal de responsabilidade do município de Itapema. Polícia Civil, responsabilidade do Estado. Polícia Federal, responsabilidade da União. Não tem personalidade jurídica, são exemplos de desconcentração, em regra não pode estar em juízo. Essas pessoas administrativas aqui são criadas por lei, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Tudo criado ou extinta por lei. Para trabalhar em qualquer uma dessas, concurso público, órgão público também. A diferença é que para trabalhar em órgão público, tu é servidor estatutário. A autarquia e fundação também é estatutário. E quem trabalha em empresa pública, sociedade de economia mista, é seletista. Aí, regra. A autarquia é pessoa jurídica de direito público, criada por lei. Nasce com personalidade. Tem uma coisinha chamada autarquia sobre o regime especial, que são as agências reguladoras. Anatel, ANAC, Anvisa, NTT, Ampel, ANEL. Elas são especiais porque têm poder normativo, autonomia financeira e estabilidade dos dirigentes durante o mandato. Tá? Só sai com processo administrativo ou judicial. A fundação ela é autorizada ou criada por lei. Se ela é autorizada a criação por lei, pessoa jurídica é direito privado. Se ela é criada por lei, pessoa jurídica é direito público. As estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, todas duas autorizadas a criação por lei. Pessoa jurídica é direito privado. Empresa pública, qualquer forma de organização empresarial, capital fechado. Sociedade de economia mista tem que ser LTDA. Capital aberto, 50% mais uma ação pública, o resto pode ser privado. Terceiro setor, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Organizações sociais, instituições de sociedade civil, tá? As ONGs, entra tudo como terceiro setor. Tá? Entra tudo como terceiro setor. O que acontece? Essa administração pública, tá? Tanto a direta quanto a indireta, tem que respeitar o princípio, o LIMP, né? O LIMP. Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, tanto a administração direta quanto a indireta tem que obedecer esses princípios. Legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Impessoalidade, a administração pública não pode fazer acepção entre pessoas. Deve tratar todo igualmente, visto que não ajuda e nem prejudica terceiro. Exemplo de impessoalidade, concurso público e
licitação. Moralidade, além de seguir a lei, tem que seguir a moral. Exemplo, punição por prática de um ato de improbidade administrativa e nepotismo. Publicidade, os atos praticados pela administração pública eles devem ser públicos, salvo aqueles que correm sigilo por segurança da coletividade. E eficiência, onde o poder público vai utilizar tudo que tiver de mais moderno para atender os usuários do serviço público. Então, vou fazer uma questão sobre a administração pública. Compõe a administração direta da União. O que compõe a administração pública direta da União? Compõe a administração pública direta da União. Departamento da Polícia Federal. É um órgão. Banco Central do Brasil é uma autarquia. Agência Nacional de Aviação Civil é uma autarquia sob o regime especial. Caixa é uma empresa pública e Correio também é uma empresa pública. A administração federal compreende, dentre outras, a administração direta, que constitui serviços integrados da estrutura administrativa da Presidência da República. São os ministérios. Se fosse em relação à administração pública, né, direta municipal, aqui a resposta é ministérios, tá? Ministérios. Letra B, ministério. Desconfigurou, tá? É ministérios. Se fosse no município, a administração municipal compreende o quê? As secretarias. A guarda municipal. Guarda municipal é administração pública indireta, é um órgão público. A guarda municipal é um exemplo de desconcentração do poder. A atuação dos agentes da guarda é de responsabilidade de quem? É de responsabilidade do município. Do município. Vou fazer mais uma questão. Existe um outro princípio que está de forma expressa na Constituição, no artigo 37, parágrafo 3º, que é o princípio da participação, tá? Além do LIMP, né, a participação. A estrutura lógica do direito administrativo está toda amparada em um conjunto de princípios que integram o denominado regime jurídico administrativo. Assim, para que cada um desses institutos do ramo do direito público há um ou mais princípios que o regem. Assinale no rol abaixo o princípio identificado pela doutrina como aquele que fundamentalmente sustenta a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público para o provimento do cargo público. Tá? Não pode fazer acepção de pessoas, é impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Beleza. Relaciona ali a primeira coluna com a segunda. Os princípios que regem a administração, cada um princípio que corresponde ao ato administrativo, aponte o nome correto. Tá? Punição por ato de improbidade, moralidade. Divulgação de atos da administração pública, publicidade. Concurso público, impessoalidade. Pagamento por precatório, impessoalidade. Escolha da melhor proposta de licitação pública, eficiência pessoal. A licitação é feita em razão da impessoalidade. A escolha da melhor proposta no procedimento licitatório, aí sim é eficiência. Tá? Eficiência. Olha só, dentro da parte da administração pública, existem os agentes públicos. Tá? Os agentes públicos. Esses agentes públicos são pessoas que exercem funções dentro da administração pública. Tá? Exercer uma função na administração pública é considerado agente público. Eu tenho um agente político, que é aquela pessoa que está na alta cúpula do poder, um prefeito, um governador, um presidente, um deputado, um senador, um juiz. Eu tenho um servidor público, que é o estatutário seletista do ACT. Eu tenho um servidor militar. E eu tenho os particulares, que é o agente delegado, um cartorário, um leiloeiro, o agente honorífico, um juiz de paz, tá? Desculpa, agente honorífico é um jurado, um mesário, tá? A quem são acessíveis os cargos públicos? Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos em lei, assim como aos estrangeiros da forma da lei, tá? A investidura em cargo ou emprego público depende sempre de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Então, para ingressar na administração pública com concurso, exceção é o comissionado,
que entra sem concurso. O concurso é de provas ou de provas e títulos. Tá? Fica bem atento. Pode exigir limite de idade no concurso, desde que seja razoável. Exame psicotécnico, prova física pode. Exigir o diploma de nível superior, nível médio, só na data da posse. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. É reservado até 20% das vagas para pessoa com deficiência. Se tu é aprovado dentro do número de vagas, tu tem direito a ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso, sempre seguindo a ordem de classificação. A estabilidade é uma garantia que o servidor público adquire após 3 anos, que ele não pode ser demitido nem exonerado, exceto através de um processo administrativo disciplinar assegurado ampla defesa, uma sentença judicial transitária em julgado e ótica de desempenho na forma da lei complementar. Direitos que o servidor público tem. Direito à livre associação sindical, fazer parte do sindicato que ele quiser. Direito à greve nos termos da lei específica. Cumulação de cargos. 2 cargos de professor, 1 de técnico ou científico, mais 1 de professor e 2 da área da saúde. Tudo se tiver compatibilidade de horários. Tá? São cumulações lícitas. Tá? Mandato eletivo, sou funcionário público, fui candidatei a vereador, fui eleito, posso ficar nos 2, desde que haja compatibilidade de horários. Não, me candidatei a prefeito, não posso ficar nos 2. Me afasto para me tornar prefeito. O tempo que eu estou afastado conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Tenho direito à remuneração, que só pode ser alterada através de lei específica. Remuneração, subsídio, ganho agente político. É sinônimo. Remuneração, sinônimo, subsídio, agente político. Servidor público, vencimentos, que é o vencimento mais as vantagens. Teto remuneratório no município é o prefeito. Ninguém ganha no município mais que prefeito. O vereador, ele pode ganhar até 75% que ganha o deputado estadual, desde que não seja mais que ganha o prefeito. O que se paga aos servidores do poder legislativo e executivo, legislativo e judiciário não pode ser superior ao que se paga a remuneração dos servidores do executivo. A aposentadoria. Não dá mais para trabalhar, eu sou aposentado por invalidez. Tá? Se a invalidez for moléstia grave, doença incurável, invalidez de serviço, proveito de aposentadoria integral. Isso não é proporcional. Compulsória, 70 anos, proporcional. Se tiver uma lei complementar, pode chegar a 75. Voluntária. Homem, 60 idade, 35 contribuidade, 30 contribuição, integral aposentadoria. Se não é proporcional. Módulo redutor. Professor exclusivamente, diminui 5 anos. Passando homem para 30, mulher para 25. E deficiente físico tem a sua aposentadoria especial. Para me aposentar como servidor público, eu tenho que ter pelo menos 10 anos de serviço público e 5 no cargo, senão eu não posso me aposentar. Tá? Beleza. Existe uma responsabilidade civil. Tá? Artigo 37, parágrafo 4º. Sexto. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa. Imagina que um guarda municipal atropelou uma pessoa. O município ele tem responsabilidade pela conduta desse guarda, em razão da conduta do agente. O município vai ter que, a família da vítima entrou com uma ação contra o município. O município ele vai ter que indenizar, independentemente de culpa ou dolo, porque em razão da conduta do agente, o município tem responsabilidade objetiva. Aí o município pode entrar com ação de regresso contra o agente público, porque nesse caso, for comprovada a culpa ou dolo do agente, o agente tem que restituir. O prazo para me ajuizar uma ação contra o município é 3 anos, se for dívida fazendária é 5. E o prazo para o município entrar com uma ação contra o agente público, cobrando ele, é imprescritível, não tem prazo. Para ser comprovada a responsabilidade do Estado, a gente usa a teoria do risco administrativo. Tem que ter o fato administrativo, que é a conduta do agente, o dano e o nexo causal, que é a relação entre o fato e o dano. Relação entre o fato e o dano. Perfeito. Vamos falar de poderes um pouquinho da administração. Vamos falar de poderes. Vamos falar de poderes administrativos. Poderes da administração pública. Poderes. Pessoal, poder é um direito-dever. O servidor público ele tem um direito ao poder e ele tem um dever de usá-lo. Mas ele não pode exceder esse poder. Tá? É uma prerrogativa dada à ordem jurídica aos agentes administrativos para fins que para que o Estado atinja a sua finalidade.
Professor José dos Santos Carvalho Filho. Tá? Então, poder é um direito e dever do agente público. Ele não pode abusar desse poder. Tá? Existe uma coisinha chamada abuso de poder que costuma cair muito em prova. Tá? Abuso de poder. Existe o excesso de poder e o desvio de finalidade. Desvio de finalidade ou desvio de poder. Existe o desvio de finalidade e o desvio de poder. Quando é que é o excesso de poder? O excesso de poder é quando o servidor não tem competência, mas visa interesse público. Ele não tem competência, mas visa interesse público. Quando é que é desvio de finalidade? Ele tem competência, mas não visa interesse público. Exemplo, o assessor do prefeito que sanciona uma lei. O prefeito não foi trabalhar, o assessor foi lá e sancionou. A lei visa interesse público, mas o assessor não tem competência para sancionar a lei. Esse ato é nulo. Esse assessor agiu com abuso de poder, que é o gênero, na modalidade, que é a espécie, excesso de poder. O prefeito, ele tem poder para desapropriar o imóvel, mas ele vai desapropriar o imóvel do desafeto político dele por vingança. Ele tem competência para determinar a desapropriação, mas nesse caso ele está desapropriando por interesse pessoal e não interesse público. Então ele agiu com desvio de finalidade. Tá? Então, fica bem ligado, o examinador inverte. Excesso de poder, não tem competência, mas visa interesse público. Desvio de finalidade, tem competência, mas não visa interesse público. Mas não visa interesse público. Tá? Quais são as modalidades de poderes? Existe um rol de modalidades. Existe um rol de modalidades. Quais são as modalidades? Poder vinculado, onde a administração pública vai fazer exatamente aquilo que determina a lei. Poder discricionário, há uma liberdade de escolha. A administração pública vai agir com conveniência e oportunidade. Poder regulamentar, que é o poder privativo do chefe do executivo para regulamentar matéria não definida em lei, para esclarecer o conteúdo de uma lei, tá? Ou para complementar o conteúdo de uma lei. Exemplo, o Bolsonaro foi lá e fez um decreto que fala sobre a efetiva necessidade do uso de arma, né, para ter o registro de arma de fogo. Ele usou o poder regulamentar. Foi feito contratação de ACT, poder discricionário. Foi aberto concurso, poder vinculado. Poder disciplinar, faculdade de punir internamente. O guarda municipal cometeu uma infração, o superior dele vai lá e pune ele, poder disciplinar. Não confunde com o poder hierárquico. O poder hierárquico é o poder conferido ao chefe para com seu subordinado. O chefe pode delegar funções, pode avocar funções, pode rever os atos do subordinado, pode manter o ato do subordinado, pode invalidar o ato. Tá? Delega, avoca a função do subordinado. E o poder de polícia, onde eu restringo o direito individual em prol da coletividade. Tá? Eu vou desapropriar o teu imóvel por interesse da coletividade, construir uma ponte. São atributos do poder de polícia. Coercibilidade, vai ser aplicado no poder de polícia, nem tem que usar a força. Autoexecutoriedade, não precisa de autorização do poder judiciário para aplicação do poder de polícia. E discricionariedade, ele vai ser usado com conveniência e oportunidade, sempre respeitando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O fiscal da vigilância chegou até o estabelecimento, tem uma irregularidade, o produto vencido. Vamos apreender o produto. O proprietário não deixa, coercibilidade. O juiz precisa autorizar? Não, autoexecutoriedade. E é discricionário, vai aprender, vai fechar, vai lacrar, vai aplicar uma multa, existe essa discricionariedade. Razoável, um produto vencido, vamos aprender o produto e aplicar a multa. Razoável, proporcional, a multa não vai ser de 1 milhão também, né? Vai ser de 1 milhão, então sempre razoável e proporcional. Sempre razoável e proporcional. Mas a questãozinha. A conduta do administrador que pratica o ato administrativo desatentando a finalidade implícita ou explícita contida na lei
recebe a denominação jurídica o quê? Se ele não busca a finalidade, ele pratica desvio de poder ou desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. O poder administrativo pelo qual se disciplinam e restringe determinada liberdade individual exercitadas até por particulares em razão disto podem ficar sujeitos à cobrança de tributos na modalidade taxa. Eu restringo, é o poder de polícia, eu restringo o direito individual em prol da coletividade. Poder de polícia. Beleza, tranquilo, tranquilo. Vamos para atos administrativos. Vamos falar um pouquinho de atos. Atos praticados pelo administrador público. Também, professor José dos Santos Carvalho Filho, um conceito dele. O que são atos administrativos? Atos administrativos é a exteriorização de vontade dos agentes da administração pública ou seus delegatórios, que nessa condição, que sob o regime de direito público vise a produção de efeitos jurídicos involuntários. Efeitos jurídicos involuntários, visando o interesse da coletividade. Isso são atos administrativos. Para que eu vou praticar atos? Para atender o interesse da coletividade. É praticado atos visando o interesse sempre coletivo da coletividade. Existem requisitos ou elementos do ato. Quais são os requisitos do ato? Eu chamo de fico-mofo. Vou até botar o slide ali para vocês verem. Fico-mofo. Finalidade, o ato tem que visar o interesse da coletividade. A competência, o ato só é válido se for praticado pela pessoa que tem competência. Se a pessoa não tem competência, o ato não é válido. Lembra ali agora, poderes? O que eu falei em poderes? Se o assessor do prefeito sancionar a lei, o ato é nulo. Por quê? Porque ele não tem competência. O prefeito mandou desapropriar o imóvel do desafeto político dele. O ato também é nulo. Porque a finalidade é estranha ao interesse público. Motivo, pressuposto de fato ou de direito. Por que está praticando esse ato? A forma, em regra, o ato é escrito. Mas se o guarda municipal levantar a mão para me parar, ele é gestual. E o objeto? O que tu pretende com esse ato? Então são requisitos ou elementos do ato. Fico mofo. Quando eu falar de atributos do ato, quando eu falar de atributos, eu lembro daquela moça que era cheia de atributos na época da faculdade. Quem era? É a Paty. Quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade. Presume que tudo que o poder público faz está dentro da lei. Essa presunção ela é relativa, ela não é absoluta. Essa presunção de legitimidade, ela é relativa, ela não é absoluta. Professor, o que tu quer dizer quando tu fala que ela é relativa? Eu quero dizer o seguinte, o poder público, quando eu passo e vejo uma obra pública, eu acredito que estão agindo dentro da lei, mas eles podem estar agindo de forma ilegal, por isso que ela é relativa. Autoexecutoriedade. A administração pública, para agir, não precede autorização do Poder Judiciário. Executoriedade. O guarda municipal vai lá e guincha um veículo que estava estacionado proibido. Isso é uma autoexecutoriedade. Só que isso é executoriedade, ele está executando. Coerção direta. Não, vou dar uma multa. Tá? Exigibilidade, que vai acontecer. Tá? Tipicidade, a figura definida em lei do ato. A tipicidade é uma garantia que eu, usuário do serviço, sei que o poder público ele vai agir em conformidade que a lei permite. E a imperatividade é o poder de império, que o poder público impõe às pessoas. Vai aumentar a gasolina. Eles vão lá e impõem a nós, usuários do serviço público. Os atos podem ser classificados, existe uma classificação dos atos. Quanto ao destinatário, ele pode ser geral ou individual, quanto ao alcance, interno e externo, quanto ao objeto, de império, gestão de expediente. Quanto à composição de vontade, ele pode ser simples, complexo, composto. Quanto à liberdade da administração, ele pode ser vinculado ou discricionário. Existem também as espécies do ato. Existe o ato normativo, o ato negociável, o ato enunciativo, punitivo, ordinatório. Tem uns exemplos ali embaixo de vermelho. A extinção do ato. O ato ele vai ser anulado quando? Quando ele é ilegal. Ele vai ser revogado quando há inconveniência de interesse público. Concessão, tá? Vai ser cassado o ato se não cumprir as normas. Caducidade e contraposição. Para te entender. Suponha que sai uma lei dizendo que uma ponte tem que ser reformada. Posteriormente surge uma lei, tem que ser pintada. Posteriormente surge uma lei dizendo que essa ponte tem que ser reformada. Percebe que a nova lei ela engloba a antiga. Então a antiga vai ser extinta por caducidade. Mas depois surge uma lei dizendo que ela tem que ser derrubada.
gente vai reformar para depois derrubar? Não. Então a lei que era para reforma vai ser extinta por contraposição. Professor, e se a lei que deu a contraposição for extinta, volta a valer a lei anterior? Não, não volta, já era. Tu ganhou uma autorização para te ter tu ganhou um alvará. Tu não cumpriu as normas, esse alvará vai ser cassado. Anulação e revogação. Quando é que um ato é anulado? Quando ele é ilegal. O Poder Judiciário e a Administração Pública pode anular. Ele produz efeito ex tunc, onde tudo retroage. O direito adquirido, ele inexiste. Revogação, conveniência e oportunidade. Efeito ex nunc, nunca retroage. O direito adquirido, ele prevalece. Se um ato eventualmente ele for nulo, tá? Desculpa, um ato tem ilegalidade, e se der para arrumar esse ato, se der para arrumar isso daí e não causar prejuízo a ninguém, o ato ele pode ser convalidado. É a convalidação do ato. Está aqui a tabela de extinção por anulação e revogação. Vamos fazer uma questãozinha. São características dos atos administrativos apontados pela doutrina. Pátio, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. Em relação à invalidação dos atos administrativos, pode-se dizer que, em relação à invalidação dos atos, no caso de legalidade do ato, a própria administração pode anulá-lo? Pode. Se ele é ilegal, pode. Ocorrendo revogação do ato administrativo, são válidos os efeitos por ele produzido, até o momento da sua revogação. Certo, o direito adquirido prevalece. O Poder Judiciário pode revogar o ato praticado pela administração pública? Não. O Judiciário não revoga, só a administração revoga. O ato discricionário do administrador pode ser anulado por falta de fundamentação? Não. A anulada é só quando... Considera-se juridicamente perfeito os atos administrativos contemplados nos seguintes requisitos: finalidade, competência, motivo, forma e objeto. O município X autoriza um particular a estacionar um veículo particular em um terreno público municipal. Passando 2 meses, um fiscal da prefeitura verifica que tal atividade está gerando dano ao meio ambiente. A administração pública deverá anular, suspender a autorização, ajuizar ação ou revogar. Revoga o ato por conveniência e oportunidade. Beleza, vamos falar de serviços públicos. Vamos falar um pouquinho de serviços públicos. Serviço público é todo aquele prestado pela administração pública, por seus delegados, ou sobre as normas de controle estatal, para satisfazer as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simplesmente conveniência do Estado. Então, o serviço público, ele é prestado porque há necessidade da prestação do serviço, como o transporte coletivo, ou simplesmente para ser conveniente às pessoas. Tá? Então, esse é o objetivo, essa é a finalidade da prestação do serviço. O serviço público ele pode ser prestado diretamente pelo poder público ou de forma indireta. Quando é que é direto? Pessoalmente pelo Estado. Guarda Municipal. O serviço da Guarda Municipal é uma execução direta pessoalmente pelo Estado. Também pode ser com auxílio de particular. Quando, professor? Saúde. Serviço, né? Aqui, ó. Execução direta. Guarda Municipal aqui, ó. Diretamente pelo Estado. Saúde, fazendo convênio com o hospital particular. Auxílio particular. De forma indireta, eu tenho a administração indireta, que é a autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação. E quando tu delega a um particular, que tem que ter licitação. Por quê, professor? Porque incumbe ao poder público diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão a prestação do serviço público. Sempre através de licitação. Ou ele presta, ou ele dá a administração direta, ou ele dá essa delegação a um particular. Tá? Mas tem que ser feito o serviço público. Tá? Tem que ser feito. O titular do serviço sempre é pessoa jurídica de direito público. Quem que executa o serviço? Ou é o titular, ou ele transfere a execução à pessoa jurídica de direito privado. Saúde e educação é de competência da União, Estado e município. O município tem competência de serviços locais, transporte coletivo, saneamento básico. O Estado, gás canalizado, transporte interestadual, segurança pública. E a União? A postal, a radiodifusão, aeroespacial, rodovia, portos, fronteiras, polícia marítima. Então, a União tem bem mais competências. Tá?
Quais são os princípios do serviço público adequado? Eu chamo de Caio César Minas Gerais, ou C. César Minas Gerais. Esses são os princípios do serviço público adequado. Cortesia, a pessoa tem que ser educada no atendimento. Tá? Continuidade, o serviço público ele não pode ser interrompido, ele tem que ser ininterrupto. Eficiência, eu tenho que sentir seguro na prestação do serviço. Ele tem que ser adequado, tá? Atualizado, desculpa. Regularidade, tá? Modicidade das tarifas, preços justos. E generalidade, serviço prestado a todos, sem discriminação. Então, são princípios do serviço público adequado. Caio César, Minas Gerais. Existe uma classificação dos serviços, quanto à essencialidade, quanto à obrigatoriedade e etc. Quanto à essencialidade, eu tenho um serviço público propriamente dito, esse é indelegável e tem de utilidade pública. Qual é que é quanto à essencialidade? Olha só. Segurança pública, saúde e fiscalização. Ele é serviço público propriamente dito. De utilidade pública, telefonia, transporte, funerário. Quanto à obrigatoriedade, são os obrigatórios, compulsórios, segurança pública, iluminação pública, saneamento básico. Facultativo, tu usa se tu quiser. Transporte, água na tua casa, luz na tua casa. Outra classificação, quanto aos destinatários, útil universe, para todos, pessoas indeterminadas. Iluminação pública, pavimentação, o fumacê, que é aquele que mata o mosquitinho da dengue. Olha que legal. Os populares fumacês são serviços públicos quanto aos destinatários, coletivos ou uti universe, singulares ou uti singuli. Telefone, gás canalizado no teu prédio, luz. Quanto à economia, sem custos, serviços sociais. Com custos, banco, mineração, tá? Tem serviço público que ele é exclusivo, tá? Como postal. Tem tipo telefonia, só é aquelas 4 operadoras. Tem o não exclusivo, educação. Ele não é exclusivo. Se quiser montar uma escola particular, tu pode. Tá? Tu não pode. Olha só, já falei que incumbe ao poder público diretamente, ou ele dá uma delegação, uma concessão que tem que ter licitação. Tá? Só lembrando, a delegação de serviço, tá? Vai ser através do quê? Concessão, permissão e autorização. Concessão e permissão, concessão e permissão tem que ter licitação. A concessão, tu faz um contrato com prazo determinado, tá? É uma prestação de serviço público. Ela só pode ser rescindida se acabar o prazo, que é a termo, se o serviço for mal prestado, que o poder toma de volta, que é encampação, caducidade, tá? Se a empresa não... caducidade. Na encampação, o poder público toma de volta por má prestação. Na caducidade, o poder público... ele toma de volta por interesse público. Em encampação, ele toma de volta por interesse público e caducidade por má prestação. Rescisão. A empresa não quer mais prestar, o poder público e a empresa entram no acordo para rescindir o contrato. Anulação tem ilegalidade ou se a empresa faliu. A concessão é só pessoa jurídica. A permissão pode ser pessoa física ou jurídica. Tá? É precário. Tu ganha a permissão sem prazo, que pode ser rescindida a qualquer momento. A autorização é uma atividade de interesse público. Não tem licitação. Tem autorização para ter um táxi. Qualquer momento pode perder. Tá? Pedágio, concessão, contrato. Tem uma licitação, a empresa ganhou pedágio. 20 anos de concessão de pedágio. Entendeu? Essa é a diferença. Sempre remunerado por tarifa ou preço público. Tá? Em relação aos serviços públicos. Os serviços de transporte coletivo e de energia elétrica, dentre outros reconhecidos pela conveniência para os membros da coletividade, são denominados serviços de fruição geral. A atuação da imprensa oficial para a divulgação de atos do poder público corresponde a um serviço de utilidade pública. O serviço público de natureza exclusiva, no tocante ao regime prestado, deve ser declarado uti universi, limpeza de logradouros públicos. Indique a alternativa que apresenta um exemplo de serviço uti singuli, energia domiciliar. Bens públicos. Improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? É quando o servidor se enriquece de forma ilícita. O servidor público se enriquece de forma ilícita. Tá? Só pontos importantes da improbidade.
A improbidade, pessoal, é uma corrupção administrativa. A pessoa se corrompe de forma administrativa. Cometi improbidade, eu vou responder um processo na vara civil. Não há prerrogativa de foro. O processo tramita na vara civil sem prerrogativa de foro. Então, né, se tu é um agente político, tu não tem prerrogativa de foro. Quais são as punições por ato de improbidade? Em razão do princípio da moralidade, cometesse um ato de improbidade. O que vai acontecer? Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento horário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, se tu cometer um ato de improbidade, tu vai ser punido com superem. Essas são as punições por ato de improbidade. Quem são os agentes da improbidade? Eu tenho o sujeito ativo, que é o agente público particular que foi beneficiado, colaborou, contribuiu com a conduta, e o sujeito passivo, que é quem sofreu a lesão do ato de improbidade. Ministros de Estado são submetidos ao regime especial, ou seja, não respondem pela lei de improbidade. Ele tem uma legislação própria. Tá? Aí tem quem é sujeito ativo e quem é sujeito passivo da improbidade. Ativo é o particular que foi beneficiado com o ato de improbidade, que é o enriquecimento ilícito do agente, e o agente público. O passivo, administração pública direta ou indireta, e qualquer empresa que recebe algum tipo de benefício do poder público ou que o poder público tem parte do patrimônio. Tá? Agente público para fins de improbidade. Todo aquele que exerce um cargo, emprego ou função pública, seja permanente ou seja transitória, seja com ou sem remuneração. Tá? Pode ser nomeação, delegação. Vamos supor que o servidor se enriqueceu de forma ilícita. Ele está sofrendo um processo administrativo. Tá? Vamos supor que ele foi condenado a indenizar. Só que no meio desse processo de indenização ele morreu. Essa responsabilidade de indenizar se transfere aos sucessores? Sim, se transfere. Até o limite do valor da herança. Então há transferência de responsabilidade, né, em relação a restituir o poder público até o limite do valor da herança. O que mudou na lei de improbidade? As condutas são mente dolosas. Tu só é punido por improbidade com dolo. Não há mais conduta de improbidade de forma o quê? Culposa. Não há mais conduta culposa. Fica bem ligado nisso. Deixa eu botar o marcador aqui, ó. É só dolo. Não tem mais conduta culposa. O que é o enriquecimento ilícito? Quando tu pega alguma coisa da administração pública, quando tu deixa de gastar com alguma coisa, ou quando tu adquire um patrimônio acima do percentual real da tua renda. O que é um ato lesivo horário? É quando tu dá um prejuízo aos cofres públicos, quando tu compra para a administração pública qualquer coisa acima do valor de mercado, quando tu deixa de fazer licitação quando tinha que fazer, quando tu celebra um contrato não respeitando as formalidades legais, ou quando tu deteriora um patrimônio público. Tá? Ou se tu ajuda alguém a se enriquecer de forma ilícita. O que é um ato contrário aos princípios da administração pública? Quando tu age contra a legalidade, impessoalidade, moralidade. Quando tu revela fato que tu deveria guardar sigilo, tu vai lá e fala para alguém que tu devia ser sigiloso. Tá? Quando tu frustra a licitude de um concurso público, tá? Aí é ato contrário aos princípios da administração pública. Também, né, nega a publicidade de um ato administrativo, revela um fato que deveria guardar sigilo. Tá? Isso é tudo ato contrário ato contrário aos princípios da administração. Quais são as penas por ato de improbidade? Se tu enriquecer de forma ilícita, o teu direito político tu vai perder. Tá? Vai ficar suspenso por até... Desculpa, tu fica suspenso por até 14 anos, isso mudou, tá? Um ato lesivo até 12, e ato contrário não fala em suspensão de direito político. Multa em até o dobro do valor do acréscimo patrimonial do enriquecimento, ato lesivo o valor do dano e ato contrário até 24 vezes a remuneração do servidor. Não pode contratar com o poder público. Se enriquecer de forma ilícita até 14 anos, se cometer um ato lesivo até 12 anos e ato contrário até 4 anos. Tu vai ter que ressarcir todo o dano que tu causou e não prejudica uma eventual ação criminal. Para ti poder tomar posse, tu vai ter que declarar os bens que constituem teu patrimônio privado, a ser arquivado no setor pessoal competente. Quando tu ingressa na administração pública, tu tem que declarar os bens. Servidor público, tá? Ele tem que... Qualquer pessoa pode denunciar um servidor público, pela prática de um ato de improbidade. Qualquer pessoa tem que ser qualificada. Eu posso apresentar a denúncia, que é um procedimento administrativo, para o Ministério Público ou para a autoridade administrativa. Se eu levar para a autoridade, ela é obrigada a avisar o Ministério Público. Tá? Se o Ministério Público entender que realmente há infração, há ato de improbidade, vai entrar com a propositura da ação. Apresenta para o juiz vai notificar
o agente público para apresentar a defesa em 15 dias. Volta para o juiz para decidir se vai mandar arquivar ou vai realmente aceitar. Tá? Se ele aceitar, ele cita o acusado para representar a defesa. Se ele rejeitar, cabe recurso do Ministério Público, que é o agravo de instrumento. E depois vai seguir o rito comum, sempre na vara civil. Não há prerrogativa de foro. Tá? E pode haver agora o acordo com o Ministério Público de não persecução crime civil. Entra o acordo, né? Paga um valor e não tem processo de improbidade. Né? Devolve alguns valores, isso é bem novo, tá? Olha só, eu tenho um crime, tá? Na lei de improbidade. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro, beneficiário, quando o autor da denúncia sabe inocente. 6 meses a 10 meses. Então eu vou lá e faço uma denúncia contra o servidor que ele cometeu improbidade. Mas é tudo mentira, eu sei que a pessoa é inocente. Isso é o crime, é o único crime. A pena é de 6 a 10 meses. A pena pelo crime da causa, a instauração do procedimento de improbidade, é de 6 a 10 meses e multa. Pode haver aplicação de medida cautelar. Antes de sair a condenação por improbidade, pode ser aplicada uma medida cautelar. Tá? Sequestro dos bens, bloqueio o dinheiro da conta da pessoa, foi condenado, restituiu o dinheiro, não tem. Vamos pegar essa casa que ele tem aqui e transferir a propriedade da pessoa jurídica. Isso pode, sem problema nenhum. Ato de improbidade, existe um prazo prescricional para explicar a penalidade. Em relação, tá? Agentes públicos, né, tipo um vereador, o prazo para aplicar a penalidade é 5 anos. Contados de quando? Se é vereador, do término do mandato. Se é servidor efetivo, 5 anos, tá? Do conhecimento da autoria do fato. Se ele é comissionado, da exoneração começa a contar o prazo. Perfeito. Vamos fazer uma questão. Considerando a proposição a seguir, assinale a alternativa correta. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, no ressarcimento erário e na indisponibilidade dos bens. Marque verdadeiro ou falso, segundo a lei de improbidade. Vamos lá para o verdadeiro ou falso da lei de improbidade. Consoante a lei de improbidade, constitui ato de improbidade administrativa a revelação pelo agente público de fato sigiloso de que tenha ciência em razão das atribuições. Verdadeiro. A ação de ressarcimento por isso praticada pelo agente público que causa prejuízo erário é imprescritível. Perfeito. Não prescreve. Para suspender o direito político, para me perder a função pública e para os bens adquiridos de forma ilícita ficarem disponíveis, é 5 anos. Para me ressarcir é imprescritível. A sentença que decretar a perda dos bens havidos ilicitamente não poderá determinar a reversão dos bens em favor do falso. Pode determinar. Falso, que está falso. A lei de improbidade só é aplicada ao agente público efetivo. Não, comissionado, temporário se aplica. A aplicação da sanção administrativa ao agente público que praticou o ato de improbidade veda a imposição da punição prevista em lei. Não, não veda. Tu foi punido pela Constituição, tu pode ser punido pela lei, pode ser punido também pela esfera penal, porque não impede a esfera penal sem problema nenhum. Para a gente fechar, vamos falar do processo administrativo disciplinar. A Lei 97/84, que regula o processo administrativo no âmbito do Serviço Público Federal. Olha só, essa lei do processo administrativo ela vai se aplicar ao Poder Executivo. Tá? Quando não tem uma lei específica, não tem nada a ver essa lei com a matéria de vocês, então não vou aprofundar para vocês. Então por quê? Não tem a ver, porque o processo administrativo federal, a gente é servidor do município, da Guarda Municipal de Itapema. Então o que tem a ver a lei do processo administrativo federal? Só vou falar 3 coisinhas e deu. Essa lei cria as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, visando a proteção dos direitos dos administrados e melhor cumprimento. Quando é para o Poder Executivo, mas quando o Poder Legislativo e Judiciário estiver exercendo funções administrativas, eu vou aplicar a lei do processo administrativo federal. Tá? Existem um rol de princípios a serem observados no processo administrativo federal que estão aí. Tá? O que eu acho que é importante é isso daqui. Deixa eu pegar o que é importante. Os direitos dos administrados e deveres. Só isso. É direito ser tratado com respeito pela autoridade e servidores, ter ciência de qualquer processo administrativo contra o servidor, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão e fazer assistir facultativamente por um advogado. É importante, são direitos.
Quais são os direitos? O principal aqui, ao meu ver, o advogado não é obrigatório no processo administrativo. Quais são os deveres? Expor os fatos conforme a verdade é dever do administrado, proceder com lealdade, humanidade e boa-fé, não agir de modo temerário e prestar as informações que lhe forem solicitadas. Esses são os deveres. Então, o que eu vejo de importante nessa lei é os deveres e as proibições. É só isso. Os deveres e os direitos. Desculpa. Tá? Então, essa lei do processo administrativo federal tu usa quando não tem uma lei específica. Beleza. Sobre o direito administrativo, o que eu acho importante? Administração pública, desconcentração, descentralização. Saber a diferença entre administração direta e indireta. Ter uma noção de princípios. Saber cada poder vinculado, discricionário, polícia, entender bem o excesso de juiz de finalidade. Ato, finalidade, atributos e revogação. Entender a improbidade, tá? Que agora é só conduta dolosa e pode ter aquele acordo de não persecução criminal. Tá? E os princípios do serviço público adequado. É isso que eu aposto para a tua prova. Beleza? Desejo a todo mundo ótimo estudo, um abraço e até o nosso próximo.